Então, né? Então, hoje a gente vai estar, logicamente, continuando da aula passada, né? Que falava sobre de prevalência local. E aí, hoje a gente começa vendo diabetes mellitus. E aí, a diabetes, né? A gente traz primeiro um conceito, que a diabetes é um distúrbio metabólico de etiologias heterogêneas, ou seja, diferentes, né? Caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo, carboidrato, proteínas e gorduras, né, resultante de defeito da secreção e ou da insulina, né, tanto no defeito de secreção quanto na ação da insulina. E aí, a diabetes, ela tem algumas características, né, que a gente consegue notar em quem tem essa doença. Como, por exemplo, a fome frequente e a perda de peso de forma inexplicável. A essa fome frequente, a essa perda de peso, a gente chama de polifagia, tá? Então, polifagia é a perda frequente de peso, a fome frequente e a perda inexplicável de peso. Outra característica de quem tem diabetes é a questão de ficar urinando frequentemente. Então, urinar frequentemente, né, tido como poliúria, certo? E a poliúria é a quantidade aumentada de vezes que essa pessoa vai fazer xixi, que essa pessoa vai urinar. Então, urina frequentemente é tido como poliúria. Tem também o ganho de peso excessivo, sempre a pessoa vai estar também com sede, e esse sempre com sede a gente chama de polidipsia, certo? Então, a polifagia é a fome frequente, é a perda de peso de forma exagerada, né, inexplicável. Urinar frequentemente, a gente chama de poliúria, né, porque poli muito, né, muitas vezes para urinar. O ganho de peso também pode acontecer. A pessoa que está sempre referindo sede, né, então a polidipsia. Tem fadiga extrema, a pessoa pode ter fadiga extrema, tontura, feridas que cicatrizam de forma mais lenta, né, que isso é a coisa mais característica em diabetes, que a ferida geralmente demora a cicatrizar, e pés e mãos, eles podem também apresentar dormência, né, em quem é diabético. E aí nós temos os tipos de prevenção da diabetes, né, então temos a forma primária e temos a forma secundária. A forma primária, a gente vai evitar a doença. De que forma a gente vai evitar a doença? Tendo uma alimentação mais saudável, praticando atividade física e em gestantes, porque também existe a diabetes gestacional. Nas gestantes, a gente estimula o aleitamento materno, certo? Então, na prevenção primária, a gente vai melhorar a alimentação, vai fazer atividade física, né? Estimular esse paciente a ter esses hábitos, né? E também com relação ao estímulo ao aleitamento materno, no caso de gestantes com diabetes. A forma secundária de fazer a prevenção da diabetes seria já prevenindo as complicações dela de forma aguda ou crônica, né? Prevenindo essas complicações agudas ou crônicas. E aí seria de forma através do diagnóstico e do tratamento precoce, né? Então, quanto mais rápido se diagnostica e se trata a diabetes, mais qualidade de vida e mais tempo essa pessoa vai poder viver. Então, nós temos duas formas de prevenção da diabetes, né? A forma primária e a secundária. A primária, a gente tenta antes da pessoa adoecer, né? Antes que a pessoa tenha diabetes. Então, estimulando a alimentação, a atividade física, e no caso das gestantes, estimulando o aleitamento materno. De forma secundária, quando já existe o adoecimento, né, a gente precisa diagnosticar o mais rápido possível, se é uma doença já crônica ou se ela é aguda, e fazer o tratamento de forma mais rápida possível. E aí, né, diante da classificação, nós temos diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e o gestacional. O tipo 1, ela é a forma mais comum. Aliás, é a forma em que o resultado da distribuição, o que seria, né, a tipo 1, quando existe a destruição das células beta do pâncreas, né, o pâncreas, ele produz as células beta, mas no caso da tipo 1, da diabetes tipo 1, os anticorpos, eles destroem essas células beta que o pâncreas produz. Dessa forma, existe uma deficiência
na produção de insulina, né? Se tem as células beta para produzir, só que os anticorpos acabam matando essas células, e aí existe uma deficiência de insulina, porque essas células betas, elas são destruídas. Então, o tipo 1, o diabetes tipo 1, ele é um processo autoimune, no qual os anticorpos, eles vão estar destruindo as células beta que produzem a insulina, né, as células beta do pâncreas. E aí, essa diabetes tipo 1, ela geralmente ocorre em crianças, em jovens, né, sem excesso de peso, e de início abrupto. Existe uma rápida evolução para a cetoacidose, que a gente vai ver mais na frente o que é essa cetoacidose, e aí ocorre a destruição das células beta-pancreáticas, como eu já havia comentado. Então, a diabetes tipo 1 é um processo autoimune, né, no qual os anticorpos, eles destroem as células beta produzidas pelo pâncreas. Na diabetes tipo 2, né, que acontece geralmente em adultos, ocorre a produção dessa insulina, né, pelo pâncreas, só que em quantidade insuficiente. E aí o que resta é dificultado a absorção por fatores como, por exemplo, obesidade, sedentarismo, uma dieta errada, e aí esses fatores acabam contribuindo para esse tipo de diabetes que é a tipo 2. Então, na tipo 1, as células beta elas são destruídas. Na tipo 2, elas existem, elas produzem insulina, só que elas produzem pouco, né? Então, existe uma deficiência também aí. E o pouco que ainda existe, hábitos ruins acabam dificultando a absorção dela. Então, a diabetes tipo 2, que geralmente ocorre em adultos, que já tem uma longa história de excesso de peso, que já tem hereditariedade, né? Que já vem de pai para filho, ela é de início insidioso e tem sintomas mais brandos. E a diabetes gestacional, né, ela é um estado de hiperglicemia, que é menos severo do que a diabetes tipo 1 e 2, e ela é detectada pela primeira vez na gravidez. Então, só é diabetes gestacional se antes da gravidez essa mulher não era diabética. Ela não era diabética, não tinha histórico de nada disso. E aí, por causa da gravidez, durante a gravidez, ela se tornou diabética. Então, é chamada de diabetes gestacional. E aí, ao essa mulher deixar de ser gestante, né, ao ela ter o neném, essa diabetes, ela deve desaparecer, deve. Né? Por isso é importante o acompanhamento dessa gestante, né? E o tratamento dessa diabetes gestacional também. Aí a gente traz os diagnósticos, né, de diabetes mellitus, como é que faz essa categorização de quem é ou quem não é diabético, né? Aí a gente tem glicemia normal, né? Quem não tem a diabetes, quem é pré-diabético e quem já tem a diabetes em si. Então, quando a gente faz a glicemia de jejum, em quem tem a glicemia normal, a glicemia deve estar abaixo de 100, quando a gente fizer o teste de glicemia de jejum. Quando a gente fizer o teste de tolerância à glicose, que é o TTG, que se dá 75 gramas de glicose, por exemplo, né, que é o teste da garapa que o povo fala. A gente dá, e aí depois de 2 horas é feito o teste, e aí se der menor do que 140, ainda assim é considerada glicemia normal. A glicemia casual, né, que é realizada a qualquer momento, independente da última refeição. Se for feita a qualquer momento, independente da refeição, e der abaixo de 200, então a glicemia também está normal. Então, foi durante o dia, você estava se alimentando de forma normal e aleatoriamente escolheu um horário e foi realizada a glicemia. Então, é chamada de glicemia casual, e se der abaixo de 200, também é uma glicemia normal. Nós temos a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, geralmente as hemoglobinas, elas são células, né, que estão ligadas aos glóbulos, que estão nos glóbulos vermelhos, dentro dos glóbulos vermelhos, e aí elas levam o oxigênio, né, e aí algumas delas que se ligam à glicose de hemoglobina glicada. Deixa eu ver aqui se entrou alguém. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, as hemoglobinas que se ligam à glicose, elas são chamadas de hemoglobinas glicadas. E aí, quando é feito a medição dessas hemoglobinas,
Geralmente se coleta em um período de 60 dias, elas são avaliadas em um período de 60 dias, e aí mede-se o nível de açúcar no sangue, através desse teste de hemoglobina glicada. E aí, se der abaixo de 5,7%, também é uma glicemia considerada de normal, é considerada normal. O pré-diabetes, na glicemia de jejum, né, que o jejum, a glicemia de jejum, é considerado que você passa 8 horas sem fazer ingestão de nenhum tipo de alimento, é considerado jejum, né? E aí, se no pré-diabetes, né, que é o risco aumentado do diabetes mellitus, na glicemia de jejum, der de 100 a 125, é considerado pré-diabético, certo? Nesse caso aí de 100 a 125, anteriormente, a nomenclatura era conhecida como glicemia de jejum alterada, né? Hoje já é um risco aumentado do diabetes mellitus. Se no TTG der de 140 a 199, também é o pré-diabetes, né? Que anteriormente não se chamava dessa forma, né? Quando se classificava como TTG, se falava que seria a tolerância diminuída à glicose. Né? Mas hoje a nomenclatura é risco aumentado do diabetes ou pré-diabetes. Na glicemia casual, no pré-diabetes, não existe, né, classificação. E na hemoglobina glicada, se der entre 5,7 a 6,4, também é considerado o pré-diabetes. A diabetes mellitus propriamente dita, na glicemia de jejum, os valores têm que dar ou acima ou igual a 126. De 126 para cima, já é considerado diabetes, né? O TTG, se, quando fizer, né, que dá a questão da glicose, depois de 2 horas faz a avaliação, dando maior ou igual a 200, então também é diabetes, né? A glicemia casual tem que dar acima de 200 ou igual, né? De 200 acima, desde que tenha sintomas, né? Na glicemia casual. E o que seriam esses sintomas clássicos, né? Seria a poliúria, a polifagia, a polidipsia, que são aqueles sintomas que a gente viu lá na frente, então, atrás, na verdade. Então, se a glicemia casual ela der acima de 200, igual ou acima de 200, e a pessoa apresentar poliúria, né, a vontade excessiva, a ida excessiva ao banheiro para fazer xixi, a polifagia, né, que é a vontade excessiva de comer, ou emagrecimento rápido demais, e a polidipsia, que é a questão da sede excessiva, se apresentar esses sinais e sintomas clássicos, né, mas a glicemia casual igual ou acima de 200, também é diabetes mellitus considerado, né? E se a hemoglobina glicada der maior ou igual a 6,5%, também é considerado. Professora, e se a pessoa der, né, 200 ou acima, que é essa casual, e não ter nenhum sintomas, aí faz o quê? Aí não é considerado glicemia casual, pode ser considerado o TTG se for feito o exame, né? Porque o TTG, se der igual ou acima de 200, é considerado. Se não der um, faz esses demais testes, não faz só um, sempre faz mais de um. Justamente para ter uma certeza, um diagnóstico correto, não um diagnóstico duvidoso. Então, se der na via casual igual ou acima de 200, aí vai, e não tiver nenhum tipo desses sintomas, o que é muito difícil, mas se não der, aí vai fazer a avaliação dos demais exames. E esses exames não é aquele que classifica, né? Se é tipo um ou tipo 2. Ou já dá para classificar por esses exames? Como a gente conversou lá atrás, não se classifica pelos exames, né? Se classifica por o que causou aquela deficiência. O Sim. tipo, como a gente viu lá atrás, ó, o tipo 1, ele é um problema no pâncreas, porque o pâncreas, ele produz, como que pode dizer? É um problema autoimune. Produz as células beta, só que os anticorpos matam, eles destroem as células beta. No tipo 2, a pessoa produz as células, produz Mas são insulina, poucas. Uhum. entendeu? Então, não tem como classificar pelos exames. Os exames diz se você é ou não diabético, se a pessoa é ou não diabética. O tipo só se vê fazendo outros tipos de exame, né, avaliando de onde é que está sendo causada essa deficiência. Se é Ok. porque não existem células beta ou porque existem em pouca quantidade.
o excesso de peso com relação ao diagnóstico, né? O que a gente pode avaliar para classificar também, né? Aí a gente vê, enquanto diagnóstico, o que vai auxiliar, né, no diagnóstico, além daqueles exames que a gente viu de glicemia de jejum, de TTG, enfim, a gente vai ver o excesso de peso, né, porque o IMC tem que ser, se o IMC é maior do que 25 quilos por metros quadrados, então aí vai ser considerado um excesso de peso e mais associado a um dos fatores abaixo. Então, excesso de peso mais pai ou mãe com histórico de diabetes, se já tem hipertensão arterial acima de 140 por 90, ou se já usa antihipertensivo, né? No caso de adultos. Se tem excesso de peso e tem história de diabetes gestacional, ou se é um recém-nascido que nasceu com mais de 4 quilos, se apresenta dislipidemia, hipertrigliceridemia, hipertrigliceridemia, esse nome, acima de 250 miligramas por decilitro, ou HDL abaixo de 35 miligramas. Se existir um exame prévio, né, da hemoglobina glicada, e ele for maior do que 5,7%, então já é obeso, né, e anteriormente tinha feito o exame da hemoglobina glicada e deu acima de 5,7, né, se existe uma tolerância diminuída dessa glicose, ou deu uma glicemia de jejum que foi alterada, né? Então, se ele é pré-diabético, se a glicemia de jejum foi alterada de alguma forma, e tudo isso é associado ao excesso de peso, né? Obesidade severa, ou acantoses nigricans, né? Que é aquelas manchas escuras que aparecem no pescoço de quem, geralmente, quando a pessoa é obesa, apresenta, e a síndrome do ovário policístico. Então, o excesso de peso associado a esses fatores de risco também podem fechar um diagnóstico, ajudar a fechar um diagnóstico de diabetes. Atualmente, essas nomenclaturas, como tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterado, elas são denominadas de pré-diabetes ou um risco aumentado de diabetes, que foi o que a gente também viu lá atrás, né? Anteriormente existia essa tolerância à glicose, à glicemia de jejum alterado, e hoje já não fala mais assim, chama todos de ou pré-diabetes ou risco aumentado de ter diabetes. Ainda seguindo com aqueles fatores de risco, nós também podemos associar ao excesso de peso o histórico de doença cardiovascular, a inatividade física, né, o sedentarismo, ou uma idade superior a 45 anos, igual ou superior a 45, ou ainda um risco vascular de forma moderada. E aí existe o tratamento da diabetes mellitus, tanto pode ser de forma medicamentosa como com o tratamento não medicamentoso. E aí vai depender principalmente do tipo de diabetes. E associando o tratamento medicamentoso com o tratamento não medicamentoso, a gente consegue fazer o controle glicêmico, né? Pronto. Então, aí a gente começa falando sobre o tratamento da diabetes tipo 1. Então, o tratamento da diabetes tipo 1 vai além da terapia não farmacológica, né? Ele vai exigir sempre a administração de insulina. Então, no tipo 1, como a gente viu anteriormente, ele sofre justamente pela deficiência de insulina, porque as células que produzem a insulina, que são as células beta-pancreáticas, elas morrem, elas são destruídas. Então, existe ali uma deficiência de insulina. Né? Então, por mais que exista um tratamento não farmacológico, ou seja, que a gente estimule esse paciente a atividade física, a fazer uma dieta, a melhorar a alimentação, não vai adiantar muito, porque o que precisa ali é da insulina em si. Então, vai precisar administrar a insulina, certo? E aí, essa insulina vai ser prescrita em um esquema intensivo. E aí, esses tipos de insulina, elas são divididos em insulinas basais e insulinas prandiais. E aí, essas doses, elas vão ser ajustadas de acordo com as glicemias capilares realizadas ao menos 3 vezes por dia. E aí, o que seria essa insulina basal? O que seria essa insulina prandial? A insulina basal, ela vai ter um efeito mais prolongado, né? Então,
O tempo todo essa insulina vai estar circulando após aplicada, vai estar circulando no organismo, e sempre em níveis baixos, né? Uma insulina que vai permanecer constantemente no organismo. Então, as insulinas basais, elas são como se fossem gotas que são distribuídas no organismo, mantendo sempre a liberação de glicose no organismo. Então, as basais, as insulinas basais, elas têm um período de longa duração, né? Então, se toma em torno de 30 minutos antes, por exemplo, da alimentação, para só depois, que elas têm um período de ação, só depois de um tempo, que a gente vai ver lá na frente, elas começam a atuar e elas podem levar de até 10, 18 horas atuando no organismo. Então, essas são as basais, tá? As insulinas prandiais, elas são uma quantidade maior de insulina, né, quando é aplicada, e é liberada na circulação sanguínea. Geralmente, é um momento que a pessoa tem mais necessidade, como, por exemplo, após as refeições, quando existe um acúmulo de açúcar, né, no sangue. Então, é aplicado essa insulina prandial, justamente para que a glicose ela seja controlada de forma mais rápida. E aí, elas tanto são mais rápidas, como elas cobrem por um curto período de tempo. Elas agem mais rápido e elas deixam de agir também mais rápido, geralmente em torno de 2 horas. Né? Então, as prandiais, elas são de longa duração, as basais, elas são de longa duração, e as prandiais são de uma ação mais curta. Esse esquema, né, de doses ajustadas, de acordo com a glicemia capilar, realizado pelo menos 3 vezes ao dia, eles reduzem a incidência de complicações, tanto micro quanto macrovasculares. Por exemplo, o tratamento convencional de 2 doses de insulina por dia, ele faz como é que pode dizer, redução, né, dessas complicações, tanto microvasculares quanto macrovasculares. Pronto, e aqui temos o diabetes tipo 2, que ela acomete a grande maioria dos indivíduos com diabetes. Geralmente você encontra mais gente com diabetes do tipo 2 que do tipo 1, né? Porque o tipo 1 é o que a pessoa já nasce, né? Geralmente com a deficiência no pâncreas, né? No organismo, que aí essas células beta elas são destruídas. No tipo 2, não. No tipo 2 se produz insulina, né? Como a gente já viu, só que de forma reduzida. Então, no tipo 2 já vai existir um tratamento não farmacológico, porque já existe insulina, e só que as poucas que existem, elas, por exemplo, por causa de má alimentação, por causa desse sedentarismo, o organismo já não absorve bem elas. Então, com o tratamento não farmacológico, principalmente na diabetes tipo 2, né, ele é um grande auxiliador, né, principalmente o não farmacológico. Porém, também se usa o farmacológico. Geralmente, o não farmacológico, nessas medidas de melhorar a saúde, elas são complementadas com os antidiabéticos orais. E, em último caso, se o antidiabético oral não funcionar ou não puder ser tomado, como no caso das gestantes, aí sim se usa as doses de insulina basal conforme a evolução da doença, conforme a doença for progredindo ou não. Então, na diabetes tipo 2, de cara, já se existe o tratamento não farmacológico. Se só ele não resolver, entra-se com o complemento do antidiabético oral. Geralmente é associado o não farmacológico com o antidiabético oral. E aí, se não resolver ainda assim, ou não puder ser tomado o antidiabético oral, só assim se administra as doses de insulina no diabetes tipo 2. E aí, os antidiabéticos orais, olha. Eles são de primeira escolha no tratamento do diabetes tipo 2, não responsivo às medidas não farmacológicas isoladas, né, como eu falei. Então, no diabetes tipo 2, a primeira coisa a se fazer é começar o tratamento não farmacológico, né? Fazer com que essa pessoa entre numa dieta, que a alimentação dela melhore, que ela faça caminhadas, ou que ela corra, dependendo da idade da pessoa, enfim. E se por algum acaso, depois disso, só com tratamento não farmacológico isolado, a pessoa não melhorar, aí associa esse tratamento já não farmacológico, não para, continua com ele e associa
o antidiabético oral. E aí, isso vai promover o controle estrito, redução de incidência e de complicações. Tem uma boa aceitação pelos pacientes, né, esse tipo de tratamento. Existe uma simplicidade melhor na prescrição dos antidiabéticos orais e levam a menos aumento de peso em comparação com a insulina. Então, por isso, a primeira escolha seria o tratamento não farmacológico e, em segunda escolha, seria os antidiabéticos orais, porque eles trazem menos complicações, são mais fáceis de prescrever e aumentam menos o peso do paciente. Os antidiabéticos orais, eles são contraindicados para gestantes, sendo necessário nesse grupo o tratamento com a insulina quando essas medidas não farmacológicas não forem suficientes. Então, nas gestantes, a gente entra, como em todos os outros, com o tratamento não farmacológico, e se não der certo, a gente vai direto já para a insulina. E aí, os medicamentos não farmacológicos, né, as medicações que são os antidiabéticos orais, são a metformina, as glitazonas, que vão agir diretamente no fígado, fazendo a redução excessiva da glicose no fígado. As glitazonas e a metformina também atuam reduzindo a resistência periférica da insulina. As sulfonilureais e a nateglinida, elas vão estimular a secreção alterada de insulina, né, no pâncreas, e retardam, a arcabarose vai retardar a absorção de hidratos de carbono, né, também no organismo. Então, essas medicações, elas são utilizadas como antidiabéticos orais. Aí nós temos as insulinas, né? A insulina, como a gente já viu, ela é um tratamento de terceira linha, né? De terceira escolha. Depois que o não farmacológico não resolveu, depois que o não farmacológico associado com os antidiabéticos orais não resolveu, ou se for no caso de gestante, a gente escolhe ou acaba indo para fazer o uso da insulina. Ela é indicada em caso de difícil manejo de glicemia, ou seja, acima de 300 miligramas por decilitro. E aí o SUS, ele distribui as formas de NPH e regular de forma ampla. Então, o SUS, ele deixa disponível para as pessoas de forma gratuita a forma NPH e regular de insulina, tá? Não existem só essas, mas o que o SUS oferece são essas duas, né? As insulinas humanas. E aí a insulina NPH, ela tem uma ação intermediária, né? O tempo de ação dela, como a gente já viu. E a regular, uma ação ultra rápida. A insulina NPH, ela começa a agir no organismo entre 2, 4 horas, que são, como a gente viu, as basais, né? Que tem um período mais prolongado no organismo, um tempo mais prolongado da ação. Então, a insulina de NPH, ela começa a agir no organismo entre 2, 4 horas. O seu pico de ação vai ser entre 4 e 10 horas, e a duração do efeito terapêutico como um todo vai estar entre 10 e 18 horas. Já a insulina regular, que é uma ação ultra rápida, né, que ela é a prandial, vai durar entre meia e 1 hora para começar a agir, vai ter entre 2 e 3 horas como um pico de ação, né, o seu pico de ação, e a duração do efeito terapêutico vai variar entre 5 e 8 horas. Né? Então, uma ação intermediária, nós temos a insulina de NPH, e a regular, uma ação intermediária, nós temos a insulina NPH, e a ação ultra rápida, nós vamos ter a regular, né? Pronto, e aqui são as insulinas entre basais e também as prandiais. E aí, as basais, nós temos a NPH, que é oferecida pelo SUS, que tem uma ação intermediária, e nós temos as de longa duração, a DTMI, a glargina, a degludeca. Então, são insulinas que têm uma duração ainda maior do que a NPH. E aí, esses dois tipos, NPH e essas demais, são basais, né, de forma intermediária, de longa duração. As prandiais, nós temos a regular, que é rápida, e nós temos as ultra rápidas, né? Nós temos a lispro, asparte, lulizina. Então, essas são as prandiais, né? A que o SUS oferta, a NPH e a regular, mas também existem esses outros tipos de insulina. Professora,
Hum, Essa regular, geralmente ela é usada, tipo, chega uma pessoa com a glicose bem alta, né, no hospital. isso. Essa regular é mais usada em hospital. Elas podem ser usadas em casa também, depende do histórico da pessoa. O médico vai avaliar e pode usar tanto a NPH quanto a NPH intercalada com a regular. Hum. Depende muito de cada pessoa, sabe? Mas, geralmente, quando existe um pique hiperglicêmico, né, e é um atendimento de urgência, é feita a regular. Porque se fizer a NPH, vai demorar muito, a pessoa morre e a insulina não age no corpo. Complicações da diabetes mellitus, né? Nós temos complicações agudas e complicações crônicas. As agudas, dentre as agudas, nós temos a cetoacidose diabética, que a gente vai ver o que é mais na frente. Nós temos a síndrome hiperosmolar não cetótica e nós temos a hipoglicemia, isso entre as agudas. Entre as crônicas, nós temos complicações micro e macrovasculares. As microvasculares podem ser apresentadas retinopatia, nefropatia, neuropatia. E as macrovasculares, a gente pode encontrar doença coronariana, doença cerebrovascular, doença vascular periférica, certo? Então, essas podem ser complicações por causa da diabetes, né? E aí a gente vai ver em especial a cetoacidose diabética, né? Que é algo que pode acontecer de forma rápida e a pessoa pode entrar em coma e até morrer por causa disso. Então, a cetoacidose diabética, ela seria a ausência ou a quantidade acentuada, inadequada de insulina, por causa de um estado hiperglicêmico, por causa de um acidótico, por causa da depressão de volume. Então, a cetoacidose diabética, ela é uma emergência médica, quando os níveis de glicose em um paciente diabético está muito alto, associado ao aumento da quantidade desses cetonas no sangue, então acontece a cetoacidose diabética. Mas esses cetonas, eles seriam, assim, exatamente o quê, né, para a gente entender melhor. Então, quando uma pessoa diabética, ela entra em cetoacidose, esse processo, ele ocorre por falta da insulina no organismo. Então, a cetoacidose, ela ocorre por causa da falta de insulina no organismo. Então, como a insulina é responsável para fazer com que a glicose ela entre na corrente sanguínea, e aí quando essa glicose falta na corrente sanguínea, aí as células do corpo elas começam a sofrer, porque a insulina ela faz com que a glicose entre na corrente sanguínea e produza energia. Então, se não tem insulina, se falta insulina e não tem glicose para as células terem energia, é preciso arrumar energia de outro lugar. E aí começa-se a quebrar gordura. E aí, quando começa a quebrar gordura para gerar energia, gera essa substância tóxica, né, que são as cetonas. Então, quando se gera as cetonas e não se tem insulina, cada vez mais que quebra gordura, mais gera cetonas. E aí, o excesso de cetonas, que é essa substância tóxica, gera a cetoacidose nesses pacientes diabéticos. E aí, a cetoacidose diabética seria justamente esse desequilíbrio de cetonas no organismo por causa da falta de insulina. E aí, as principais causas da cetoacidose diabética acontecem devido à diminuição ou à omissão da dose de insulina, uma dose, aliás, a falta dessa dose ou uma dose tomada de forma errada da insulina, né? A aplicação da insulina de forma incorreta, ou uma infecção, ou uma diabetes que ainda não foi diagnosticada. Então, tudo isso pode ocasionar a cetoacidose diabética. Então, é muito importante descobrir rapidamente, rapidamente e tratar de forma correta, né? Porque pode acontecer justamente isso, pela falta da insulina, quebrar gordura, gerar cetonas, acumular cetona, que é uma substância tóxica, e aí gerar a cetoacidose diabética.
Geralmente, isso acontece, ou é mais comum, nos diabéticos do tipo 1, né? Porque, às vezes, é diabético tipo 1, não sabe, e aí não tem insulina, o corpo começa a quebrar gordura, né? E aí gera cetonas, consequentemente cetoacidose diabética, que pode levar a coma e à morte. E aí a cetose, ou cetoacidose diabética, tem como sinais iniciais. Geralmente a pessoa fica com muita sede, né, que é a polidipsia, a poliúria, que é o aumento da quantidade de urina, hiperglicemia, aumento de corpos cetônicos, né, porque se não tem a insulina, aumenta, quebra a gordura e aumenta os corpos cetônicos. Sintomas tardios, cansaço, sonolência, a pele ressecada ou mais avermelhada, náuseas, vômitos, dores abdominais, que ocorrem justamente por causa da cetoacidose, dificuldade respiratória e o hálito com odor forte, né, que é uma característica de pessoas diabéticas com cetoacidose. O hálito fica como se a pessoa tivesse tomado um monte de cachaça, um monte de álcool, né, porque são cetonas, né? Então, os cetonas têm esse teor mais alcoólico, tá? Então, a pessoa fica com o hálito muito forte. E aí, outra coisa que pode acontecer em decorrência da diabetes é o pé diabético. E, geralmente, o pé diabético pode ser tanto isquêmico como neuropático, e pode gerar também úlceras nos pés, né? Pode ser uma úlcera isquêmica ou uma úlcera neuropática. De forma isquêmica, acontece a claudicação intermitente, que é uma dor que a pessoa sente sempre que caminha, sempre que põe o pé no chão. Se não fizer esforço, não sente, mas fazendo esforço, a pessoa sente uma dor muito forte no pé. O pé fica frio, existe a ausência do pulso, né? Porque existe naquele local uma isquemia, né? Não vai sangue, não vai oxigênio para aquele local. O neuropático acontece geralmente em sistema com nervos periféricos, e existe um aumento da temperatura, existe alteração de sensibilidade, né? Então, existe o pé diabético isquêmico, tá? E o pé diabético neuropático. O que seria esse pé diabético que o pessoal realmente tanto fala, né? Então, são feridas que podem ocorrer no pé de pessoas que têm a diabetes. Existe uma difícil cicatrização por causa da doença, devido aos níveis elevados de açúcar no sangue ou na circulação, uma circulação deficiente de sangue. É uma das complicações mais comuns do diabetes que é mal controlado, e aproximadamente um quarto dos pacientes que têm diabetes desenvolvem úlceras nos pés, e 85% das amputações de membros inferiores ocorrem em pacientes que têm o diabetes, principalmente o diabetes descompensado, né? Então, como é que a gente faz o cuidado desses pés de pacientes diabéticos para que não chegue a acontecer a ulceração, né? Além de fazer o controle glicêmico, é importante tomar outros cuidados, como, por exemplo, a higiene diária dos pés, né? Sempre que tomar banho, secar bem, secar principalmente entre um dedo e outro, nunca deixar úmido. Cortar as unhas em linha reta sempre, justamente para evitar que a unha encrave e dali gere uma ferida. Usar sapatos macios, meias claras, sem nenhum tipo de costura, que não seja apertada, né? Que não gere nenhum tipo de pressão. Sempre estar dando uma olhada, examinando os pés para ver se tem algum tipo de mudança na cor, se está inchado, se é doloroso, se tem algum tipo de rachadura, se tem sensibilidade ou não na pele. Controlar os níveis de açúcar no sangue também vai ajudar a prevenir e a tratar as úlceras nos pés. E sempre que possível, sempre que alguém que você conhece apresentar algum tipo desses sintomas, que a gente já viu, é importante procurar, né, um profissional de saúde, que no caso nós, ou principalmente os médicos, né, nós somos mais para alertar, né, para levar essas situações. É o médico que vai realmente fazer o diagnóstico da diabetes, e nós fazemos os cuidados. E aí nós temos testes clínicos, né, com relação à perda de sensibilidade dos pés, do membro, né, desse paciente que tem a diabetes. E aí existem
4 tipos de testes que são realizados, né? A aplicação de imunofilamento de 10 gramas, a aplicação de percepção de picada, o exame sensorial com o diapasão de 128 Hz e o reflexo de Aquileu. Então, geralmente não se faz só um desses testes, geralmente faz 2 testes para justamente ter uma certeza maior da perda de sensibilidade no membro. A aplicação do monofilamento, como vocês podem ver, é justamente esse filamento bem fininho aqui, que é encostado no pé da pessoa, para ver se a pessoa perdeu ou não perdeu realmente a sensibilidade. E aí faz na parte do hálux, né? Na parte plantar do pé, no dedão do pé, nos metacarpos, sempre fazendo uma pressão por no máximo 2 segundos, e a gente vai ver se essa pessoa, vai testar realmente se essa pessoa tem ou não sensibilidade naquele local. O exame é feito de forma que essa pessoa não veja o momento que a gente vai fazer a aplicação do monofilamento, por exemplo, né? A aplicação do teste. Então, ou a gente deixa essa pessoa vendada, ou coloca ela como na imagem, né? Deitada, de costas, de modo que não veja como está sendo feito o procedimento. Então, coloca essa pessoa de forma que ela não veja, e aí a gente pega o monofilamento e encosta ou no dedo, ou na parte plantar do pé, ou nos metacarpos, na parte do hálux do dedo. E por no máximo 2 segundos. Geralmente a gente faz esse teste, essa aplicação do monofilamento 3 vezes, tá? Para saber realmente se essa pessoa está sentindo ou não. Lembrando que ela já não está vendo. Então, dessas 3 vezes, a gente faz uma vez sem fazer. A gente diz que está fazendo e a gente pergunta. A gente não encosta, a gente pergunta, está sentindo? Para ver se essa pessoa responde, o que ela responde. Justamente para não haver um engano, né? Para essa pessoa não falar só por falar, né? Para que não haja, a gente não seja enganada e não dê um diagnóstico ou de forma errada, né? Então, a gente faz 3 vezes. Dessas 3 vezes, a gente faz uma de forma falsa. E aí, sempre perguntando se a pessoa está ou não está sentindo quando a gente faz a aplicação. Geralmente, a gente encosta por, no máximo, 2 segundinhos, só para saber se a pessoa sente mesmo ou não. E aí, se essa pessoa responder as 3 vezes corretamente ou 2 vezes corretamente, então ela não tem a perda da sensibilidade, né? Se ela errar todas ou errar 2, né? Então, já existe aí uma deficiência, né, na sensibilidade do membro. A aplicação de percepção de picada. E aí, geralmente, utiliza uma agulha ou um palito, também nos mesmos lugares, na planta do pé, no hálux, nos metacarpos, e aí pode ser também no dedo, né, no hálux. Então, próximo à unha do dedão, se pega esse palito ou a agulha e faz essa pressão, né, na lateral esquerda, no lado da unha do dedão. E aí faz também de forma de 3 vezes, faz uma de forma falsa para saber se essa pessoa realmente está respondendo de forma sincera, né, de forma fidedigna ao exame. E aí, se não puder deixar ela de costas, mas que a vende, né, para que seja de forma mais precisa o exame. Se é da mesma forma, né? Se ela acertar as 3, ou se acertar pelo menos 2 vezes, então já não existe a perda da sensibilidade. O exame sensorial, com relação ao diapasão, né? O diapasão, ele é esse objeto, né, que tá aqui, ó. Ele é de aço, de ferro. Aí, quando a gente bate ele em algum lugar, ou até mesmo na nossa própria mão, ele faz uma vibração, e se encosta na pele, a pessoa sente. Então, é justamente esse exame sensorial, para saber se a pessoa sente a vibração. Então, bateu o diapasão, ele começou a vibrar, coloca no hálux do paciente, por exemplo, né, que é nas articulações, né, ou do hálux, ou do cotovelo, do joelho, nas articulações. No do ombro também pode colocar. E aí coloca e segura e pergunta se a pessoa está sentindo a vibração e pergunta quando terminou, quando parou a vibração. E aí você também vai ter a certeza de quando parou, porque se você está segurando, você também está sentindo. Então, a gente faz isso de forma
de 3 vezes também, né? Bota para vibrar o diapasão, coloca na pessoa, na articulação, e pergunta se a pessoa está sentindo vibrar e quando parou de vibrar. E aí, da mesma forma, acertou, não perdeu sensibilidade. Não acertou, então realmente existe ali uma falta de sensibilidade. E o reflexo de Aquileu, né, que a gente faz a essa batida aí por trás do calcanhar, né, nesse nervinho que tem acima do calcanhar, e se ocorrer o reflexo, né, de flexão do pé, existe a sensibilidade, se não, existe aí a perda da sensibilidade. E aí a gente entra em programas, a gente encerra, né, a parte do diabetes, e entra nos programas e ações de atenção à saúde. E aí são programas que a gente tem, e aí é importante que vocês conheçam os programas existentes. Por exemplo, o PNASP, né? É o Programa de Atenção, Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas do Sistema Prisional. Então, é uma iniciativa que prevê a inclusão dessa população penitenciária no SUS, garantindo o direito à cidadania, que esse direito à cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos. Então, é não deixar de oferecer saúde, né, para essa população, mesmo ela estando em sistema prisional. Não é porque a pessoa está presa que ela deve morrer à míngua, teoricamente. Né? Então, é preciso, existe esse programa, justamente para oferecer saúde de forma mais ampla ou mais adequada possível a essas pessoas que vivem em sistema prisional. Cartão Nacional de Saúde, né, o CNS. Então, o Cartão Nacional de Saúde, ele é um documento de identificação do usuário, o cartão SUS. Ele é um documento de identificação do usuário, né, do SUS, e contém informações como dados pessoais, contato, além de RG e CPF. Tá? Então, o cartão do SUS também é um programa, também é algo que é oferecido pelo governo, né? A ESF, né, Estratégia de Saúde da Família, é um projeto que propõe a reorganização da atenção básica do país, de acordo com os preceitos do SUS, a partir da expansão qualificada e também da consolidação do atendimento prestado, né, essa questão do atendimento da saúde, da estratégia de saúde da família, que acontece dentro da unidade básica de saúde. A Força Nacional do SUS, que é um programa de cooperação que atua na prevenção, na assistência de repressão, em situações epidemiológicas, em situação de desastre, de desassistência do Estado aos municípios. Então, existe essa Força Nacional do SUS, essas pessoas, esse programa, que atende justamente quando existe uma catástrofe, quando existe um local que não está sendo assistido, é acionada a Força Nacional do SUS e é feito esse atendimento para que não fique sem. O Humaniza SUS, que é uma política nacional de humanização, né, o PNH, que existe desde 2003 para evitar que os princípios do SUS nas práticas de atenção e de gestão elas sejam qualificadas de acordo com a saúde pública no Brasil. Tá? Então, o Humaniza SUS, ele justamente vem para efetivar essas práticas, esses princípios, dentro da saúde pública. O Melhor em Casa, que é um serviço de atenção domiciliar, que acredito que vocês já conheçam, né? Ele presta atenção à saúde na moradia do paciente, oferecendo prevenção e tratamento dessas doenças, né, e reabilitando esse paciente em casa, a fim de garantir uma continuidade do cuidado no SUS, né, já que essa pessoa não pode ir até uma unidade básica, mas existe esse programa para as pessoas que não podem se locomover, que são acamadas. Então, para isso foi criado o Melhor em Casa, para dar continuidade à assistência, mesmo que a pessoa não possa ir até a unidade. A Política Nacional de Saúde Bucal, né, com essa campanha do Brasil Sorridente, ela é uma política que reúne uma série de medidas para garantir ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde bucal dos brasileiros. O PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, contribui para a formação integral de estudantes a partir de ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, crianças, adolescentes, jovens, dentro da rede pública de ensino. Então, é quando a unidade básica, né, por exemplo, se desloca até as escolas
e faz algum tipo de ação, de vacinação, de promoção de saúde, né? De explicar sobre determinadas doenças, de auxiliar no sentido de ensinar algumas práticas às crianças, aos adolescentes. É quando existe a saúde dentro da escola. A Rede Cegonha, que é uma estratégia que reúne um pacote de ações para garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizado para mulheres, da gravidez até os 2 primeiros anos de vida da criança, né? Então, por exemplo, um familiar, um acompanhante na hora do parto, né? Tudo isso são conquistas que vieram através da Rede Cegonha. O programa Farmácia Popular do Brasil, ele foi criado com o objetivo de oferecer o acesso da população aos medicamentos que são considerados essenciais como parte da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. E acredito que a grande maioria de nós fazemos uso da farmácia popular. Programa Mais Médicos, né, que a gente tinha, né, que é um projeto que propõe a melhoria do atendimento ao usuário do SUS, levando médicos para as regiões, ainda existe, na verdade, né, onde há escassez ou ausência desses profissionais. Existe esse programa ainda Mais Médicos, só que ele ficou mais conhecido pelo aquele período que veio os profissionais de fora, né, os cubanos. Então, era assim, mandado esses profissionais para lugares remotos, onde não chegava ninguém, onde aquela população vivia isolada, como, por exemplo, os ribeirinhos, os índios, que eram mais isolados, e aí, pela distância, eles não tinham atendimento, eles adoeciam, morriam por doenças básicas, doenças simples, que hoje em dia a grande maioria da população não morre mais por falta de atendimento médico. Então, o programa Mais Médico veio justamente para levar médicos para as regiões onde não existia atendimento de saúde. Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, né, que tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente mortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco. A rede de banco de leite humano, né, a rede BLH, tem por missão a promoção de saúde da mulher, da criança também, mediante a integração e a construção de parcerias com órgãos federais e de iniciativa privada da sociedade, né? Então, bebês que nascem prematuros, que não podem estar tomando outros tipos de leite, podem ter acesso a leite materno justamente por essa rede de bancos de leite. A SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que disponibiliza atendimento pré-hospitalar às vítimas em situação de urgência ou emergência que possam levar a sofrimento ou a sequelas e até mesmo a morte. Nós temos também o serviço da OPA 24 horas, né, que é a unidade de pronto atendimento, que é um serviço que concentra atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada com a atenção básica e também a atenção hospitalar. E, dentre esses programas, nós temos um programa que também é muito importante, que é o que a gente vai ver, né, a partir de então, que é o Programa Nacional de Imunização, tá? Então, esse programa no Brasil, ele é um caso de sucesso, né, reconhecido internacionalmente, né? Então, através do PNI, algumas doenças como a varíola, a poliomielite, que é a paralisia infantil, elas foram erradicadas do nosso país, né? Justamente por causa desse programa, que deu uma organizada na questão de imunizações, e aí essas doenças, elas foram erradicadas. E, somado a tudo isso, foram reduzidos os casos de morte em decorrência de doenças como sarampo, rubéola, tétano, difteria e coqueluche. Tudo isso através da imunização da população. O calendário nacional de vacinação do Brasil contempla não só crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes, além também dos povos indígenas. Ao todo, são disponibilizados na rotina, né, 19 vacinas, e ao todo, nós temos ofertadas 45 diferentes tipos de imunobiológicos para toda a população. Foi adicionado já a pneumo 13 também, então, vai sempre, com o decorrer dos anos, sendo adicionado a alguns tipos de imunobiológicos, como, por exemplo, nós temos também
a da H1N1, nós temos também agora a do Covid-19, né? Então, nós estamos sempre ofertando diferentes tipos de imunológico, né? Nós tínhamos em torno de 45, hoje a gente já deve ter um pouco mais que isso. Que são ofertados, né? Cuja proteção inicia desde o recém-nascido e pode se estender durante toda a vida do paciente. E aí, para entender tudo isso, como é que tudo isso é organizado, como é que tudo isso funciona, a gente precisa ver alguns tópicos, como, por exemplo, a começar pela rede de fio. Então, existem dois conceitos que vocês precisam prestar bastante atenção, que seria o conceito de rede de frio e de cadeia de frio, tá? Que é diferente. Então, por exemplo, a rede de frio é um sistema amplo que inclui a estrutura técnico-administrativa, tá? Orientada pelo PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, por meio de normatização, planejamento, avaliação e o financiamento, que visa a manutenção adequada da cadeia de frio, tá? Então, a rede de frio é o sistema, é a estrutura, certo? Que vai fazer a manutenção da cadeia. A cadeia de frio é o processo logístico da rede de frio, tá? É a organização da rede. Então, a cadeia de frio é o processo logístico da rede de frio para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte desse imunobiológico de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Então, enquanto que a rede de frio é a estrutura, é justamente essa normatização, esse planejamento, a cadeia de frio faz o recebimento dos imunobiológicos, armazenamento, distribuição e transporte. Tá? Então, esse processo de receber, armazenar, distribuir e transportar é chamado de cadeia de frio. A rede de frio é a estrutura como um todo. E aí nós temos aqui a estrutura da rede de frio, né? Como é que se estrutura e como é que faz a logística, que é a cadeia, chamada de cadeia, né? Então, a estrutura da rede de frio, ela permeia por instâncias, né? Instâncias. Então, existe uma estrutura, existe toda essa estrutura dessas instâncias que compõem a rede, e o processo logístico de distribuição, de armazenamento, de transporte desses imunobiológicos é a cadeia de frio. Tá? Então, esse processo para que o imunobiológico não perca suas características originais, para que ele se mantenha de forma, da forma com que ele saiu desde o laboratório, é a cadeia de frio. Tá? Existe a estrutura, que é a rede, e o processo logístico de transporte, armazenamento e demais coisas é a cadeia. A rede de frio, que fique bem claro, ela é financiada pelo governo federal, tá? Então, as vacinas, os imunobiológicos que a gente recebe, ele não é comprado pelo município, pelo estado, tá? É recurso federal, tá? É o Ministério da Saúde que compra esses imunobiológicos e distribui para os estados, para os municípios, tá? Então, existe aí as instâncias dentro da rede de frio. Nós temos a instância nacional, né, ou federal, a instância estadual, instância regional, instância municipal e instância local. Vamos lá, então. A instância nacional, ela é composta justamente pela coordenação geral da PNI. O que essa coordenação geral da PNI, ela faz? Ela normatiza, tá? Ela avalia a qualidade dos imunobiológicos, faz a compra desses imunobiológicos, formula o calendário, atualiza o calendário vacinal, faz a compra de novas vacinas. Então, essa coordenação geral da PNI,
que atua na instância nacional, ela faz esses procedimentos, né? Normatiza, faz compra, atualiza calendário vacinal, avalia a qualidade de imunobiológico. E além da coordenação geral, nós temos também a SENAD, tá? E aí a SENAD, ela vai fazer, é a parte que vai fazer o armazenamento dos imunobiológicos. E aí a gente lembra que existem 19 imunobiológicos na rotina, mais de 45 imunobiológicos que são ofertados ao todo à população, e aí é a SENAD que faz o armazenamento desses imunobiológicos. Então, na instância nacional, nós temos a coordenação geral da PNI e também nós temos a SENAD, tá? E aí, quando é passado os imunobiológicos da instância nacional para a instância estadual, vai junto com isso também a responsabilidade por manter a qualidade do imunobiológico, tá? E aí, na instância estadual, vai se fazer também o que se fazia na instância nacional. Recebe os imunobiológicos, armazena, conserva, e depois é feito o transporte desses imunobiológicos, né? São 27 centrais de instâncias estaduais, porque justamente é feito de acordo com cada capital. Realmente é distribuído para as capitais. Vem da instância nacional para a instância estadual, e aí é distribuído para cada capital, por isso tem em torno de 27 centrais de instâncias estaduais, tá? E aí, depois da instância estadual, tem a instância regional e municipal. Se por algum acaso o município ele for mais longe da capital, né? Então fica difícil essa distribuição, essa logística. Então, para que isso aconteça de forma mais organizada, para que o imunobiológico ele seja melhor conservado, é feita a distribuição da instância estadual para a instância regional na maioria dos casos, em muitos casos, né? Como eu já falei, se o município ele for mais próximo, pode ser feito a distribuição da instância estadual direto para a instância municipal. Porém, se for um município mais distante da capital, opta-se por mandar para a instância regional e da regional distribui para os municípios na sua proximidade. Aqui, por exemplo, em Açu, nós temos como referência a regional de Mossoró. Então, vem de Natal, manda para Mossoró e de Mossoró distribui para a redondeza. Açu, Apodi, Campo Grande, toda essa redondeza, né, em volta de Mossoró, esses municípios ao redor, recebem da regional de Mossoró, e não diretamente da estadual de Natal. E aí, quando se manda para a instância municipal, para regional ou para municipal, ambas também vão fazer recebimento, armazenamento, acondicionamento desse imunobiológico e o transporte para a instância seguinte. Para esse imunobiológico, como a gente já falou, não perder as suas propriedades, é sempre importante levar em conta essa questão do distanciamento do município para a instância estadual. E aí é por isso que existem as regionais. Porém, a instância municipal, ela não é a última instância, tá? Existe ainda a instância local. E aí, por exemplo, né, a instância local, ela pode ser o CRI ou a sala de imunização. E a instância local, a diferença é que essa instância, ela vai lidar diretamente com o paciente, né? Diretamente com a população. Então, por exemplo, aqui em Açu, o que seria a instância municipal aqui em Açu? Seria a sala de vacina do centro clínico. E o que seria a instância local? Seriam as unidades básicas, que são elas que entram em contato direto com a população, né, com o paciente, com o indivíduo. Então, é recebido da regional de Mossoró, na instância municipal de Açu, que é a sala de vacina lá do centro clínico. Lá do centro clínico é distribuído para as unidades básicas de cada bairro. Então, quando se distribui para as unidades básicas de cada bairro, né, que seria a sala de imunização daquela unidade básica, ou o CRI,
é tido como a instância local. A instância municipal é a sala de distribuição no município, que é lá no Centro Clínico, aqui em Açu, e a instância local seria a de cada bairro, a unidade básica de cada bairro, que vai entrar em contato direto com a população. E aí nós temos o período e a temperatura de armazenamento desses imunobiológicos nas instâncias de rede de frio. Isso vai variar de instância para instância. Então, por exemplo, o armazenamento em uma temperatura positiva, qual seria essa temperatura? Seria uma temperatura entre 2 graus positivos e 8 graus positivos. Então, entre 2 e 8 graus positivos, a gente vai estar armazenando vacinas e diluentes, soros e imunoglobulinas, e também a vacina de febre amarela. Isso na SENAD e nas centrais estaduais, né? Nas instâncias estaduais. Então, quando for uma instância estadual ou na SENAD, né, que é a Central Nacional, vai variar entre 6, pode ficar lá de 6 a 2 meses, armazenadas numa temperatura de 2 a 8 graus positivos. O que é que vai se poder armazenar nessa temperatura, nessas instâncias? Vacinas e diluentes, soros e imunoglobulinas e também a vacina de febre amarela. Também ainda na SENAD e nas centrais estaduais, que vão poder armazenar de 6 a 2 meses esses imunobiológicos, nós também se pode armazenar em temperatura negativa. Porém, só se armazena em temperatura negativa, ou seja, só se pode congelar as vacinas de febre amarela e de VOP. Então, esse armazenamento de forma negativa é realizado entre menos 15 graus e menos 25 graus. Então, entre 15 e 25 graus negativos, pode estar sendo armazenado a febre amarela e a VOP. Então, apenas febre amarela e VOP são vacinas que podem ser congeladas, tá? As demais não podem. Então, na SENAD e nas centrais estaduais das instâncias, então, pode ficar lá o imunobiológico, a vacina, por até 12 meses, entre 6 e 12 meses, vão ser armazenados em temperatura positiva, de 2 a 8 graus, tendo como temperatura ideal 5 graus, tá? Mas nem sempre se atinge o ideal. Então, entre 2 e 8 graus, pode estar sendo armazenada vacinas e diluentes, soros e imunoglobulinas e a vacina de febre amarela. E pode estar sendo congelada entre menos 15 e menos 25 graus, a febre amarela e a VOP. Nas centrais regionais, no Distrito Federal, né, nas distritais, ou nos municípios, também o CRI, podem ficar lá as vacinas, os imunobiológicos, podem ficar lá por até 6 meses só. De 3 a 6 meses pode ficar lá armazenado. Em temperatura positiva, de 2 a 8 graus, vão ser armazenados vacinas e diluentes, soros e imunoglobulinas, febre amarela e VOP. Né? Então, nas centrais regionais, no Distrito Federal, nos municípios e no CRI, a VOP também pode ser armazenada em temperatura positiva, coisa que nas instâncias nacionais e estaduais não pode. E pode também ser armazenado de forma negativa, né, nas centrais regionais, distritais e municipais, assim como o CRI, a febre amarela e a VOP também em temperatura negativa de menos 15 a menos 25 graus negativos. Já na instância local, ou seja, na sala de vacinação, os imunobiológicos, as vacinas, elas só podem ficar lá por até 1 mês, tá? Passou de 1 mês, ele deve ser devolvido à central, às centrais regionais ou aos municípios, à central municipal. Então, na sala de vacinação local, na instância local, pode ser armazenado de forma positiva entre 2 e 8 graus, tendo como o ideal 5 graus, mas deve-se sempre manter, se possível, entre 2 e 8. Pode-se armazenar vacinas e diluentes, são soros e imunoglobulinas, e a febre amarela e a VOP também.
Porém, no sistema de instância local, não se pode congelar vacinas, tá? Então, não existe armazenamento de forma negativa na sala de vacina, na instância local, tá? Apenas acondicionamento em temperaturas positivas. Atualmente, são utilizados dois equipamentos para o armazenamento de imunobiológicos: a câmara refrigerada e o freezer científico, tá? Isso é o recomendado, tá? Câmara refrigerada e freezer científico, tá? Infelizmente, ainda existem municípios que fazem o armazenamento, o acondicionamento desses imunobiológicos em geladeiras. Porém, não é recomendado, né? Porque toda vida que abre a geladeira, a temperatura lá dentro, ela não fica estável, não é mais a mesma temperatura, né? Existe uma variação quando a gente abre a porta da geladeira, né? E aí sai o ar frio, entra ar quente, e aí alguns imunobiológicos, eles podem acabar perdendo as suas características. E aí na geladeira também tem outros poréns, porque, por exemplo, não se pode colocar imunobiológicos na primeira prateleira, porque fica mais próximo ao congelador, né, à parte de refrigeração, e aí tem alguns imunobiológicos que não podem ser congelados, né, somente podem ser congelados a febre amarela e a VOP, e ainda assim não pode acontecer em instância local, tá? Na segunda prateleira se colocava da geladeira os imunobiológicos virais, na terceira os bacterianos, não se coloca nada na porta. Então, existem muitos poréns ao se utilizar a geladeira, e aí não é recomendado, tá? É algo que já é ultrapassado, esse tipo de equipamento. E aí, é utilizado hoje, é para se utilizar a câmara refrigerada e o freezer científico. A câmara refrigerada, ela é recomendada para armazenar imunobiológicos em temperaturas positivas, tá? Entre 2 e 8 graus, como a gente já viu, né? E o ideal seria manter ela, a câmara refrigerada, em 5 graus positivos, tá? Essa é a temperatura ideal. Mas mantendo entre 2 e 8 graus é a temperatura recomendada. São aplicáveis aos imunobiológicos armazenáveis a temperatura positiva. Como eu já falei, é isso aí, a câmara refrigerada é direcionada, indicada para armazenar imunobiológicos que necessitem ficar em temperaturas positivas. Já o freezer científico, ele só é recomendado para armazenamento de imunobiológicos em temperaturas negativas, de menos 25 a menos 15 graus negativos, né? Aqueles imunobiológicos que eles podem ser congelados, como a febre amarela e a VOP. E aí eu trago para vocês darem uma olhada com relação à câmara fria e o freezer científico, né? Aqui em Açu, graças a Deus, esse ano chegou a câmara fria. Então, antes era utilizada as geladeiras, né? Mas agora é utilizado já. Se já não tivesse sido utilizado, mas já deve estar fazendo essa troca, que eu já vi que chegou, das geladeiras pelas câmaras frias, né? Então, na câmara fria, o ar, ele é espalhado de maneira completa, assim, não tem um ar que seja, um local que seja mais frio, porque aqui em cima é mais frio, porque aqui embaixo já não é tão frio, varia a temperatura. Na câmara fria não varia, né? É uma temperatura constante nela toda. E aí tem essas gavetinhas, né, na câmara fria, mas para fazer a organização dos imunobiológicos, né? Não é porque em cima a temperatura é maior, embaixo é menor, não. A temperatura, ela percorre, ela fica dentro como um todo, né? Uma temperatura só dentro dela inteira. Diferente da geladeira que variava, dependendo do local que você colocava o imunobiológico, né? Se fosse mais perto do freezer, congelava, tinha que ser mais baixo e mais baixo. Enfim, dependendo do tipo de imunobiológico, dependendo da vacina. E o freezer científico, né, tem esses tamanhos aqui, e eles são usados
nas regionais, né, e na parte nacional, né, na parte estadual também, para fazer o acondicionamento de febre amarela, por exemplo, de IVOP, porque elas são vacinas que precisam ficar em graus negativos. E aí, as mudanças, né? Como eu já falei, o refrigerador de uso doméstico, ele não é mais recomendado para o armazenamento de imunobiológico, né? Agora, é recomendado o uso da câmara, é, da câmara fria. Alguém falou alguma coisa? Não, fui eu que levantei a mão. É porque, Ah, assim, no caso do meu menino, que ele foi. O médico passou para ele agora a Dalimumab de 40, né? São 2 doses mensais. Como é que a gente vai fazer esse armazenamento quando conseguir essa medicação? aí Ele depende já da orienta, recomendação, depende de aqui a quantos graus ela pode ficar armazenada, né? porque assim, quando na orientação que eles passaram, que eu fui pegar a documentação que precisa, que está até em falta, né? A medicação lá, não sabe quando chega. Ela fala assim: quando você vier pegar, você tem que trazer uma caixa de isopor com gelo para você poder levar até chegar em casa. Hum. Aí, como tem essa questão de que o freezer doméstico não é recomendado, quer dizer, pronto, a caixinha vem 2 doses, que é para usar uma a cada 15 dias. Quer dizer, ele vai usar a primeira e quando ele for usar a segunda, no caso, não vai estar, fazer como tá, não vai estar do jeito que a gente recebeu. Eu acredito que não. Assim, essas recomendações que você está vendo aqui na aula é para a questão de sala de vacina, certo? Então, em sala de vacina, onde vai ser armazenado vacinas em larga escala, imunobiológicos, é importante manter, porque se perder uma dose dessa, não perde uma, tu perde Perde milhares. várias. Cada dose Exatamente. é não sei quantos mil reais. Então, essas recomendações são para a sala de vacina, são para essas instâncias, estadual, municipal, né, nacional, e para acondicionamento dessas vacinas, desses imunobiológicos, em larga escala. Com relação a esse armazenamento desse medicamento, eu acredito que não haja problema dele ser armazenado na sua geladeira, na sua casa. Até porque faz-se isso também com o armazenamento da insulina, por exemplo, né? Insulina em casa na geladeira normal. Aqui a gente está se referindo à sala de vacina, né? A um acondicionamento de imunobiológicos em larga escala. Eu acredito que não vai influenciar na medicação dos. E aí, pede-se justamente para que você leve a caixinha de isopor com o gelo, justamente porque da onde você vai receber para a sua casa, existe uma variação de temperatura, né? Então, aí, se nesse período aí você não conseguir acondicionar ele de forma correta, então acontece de ter algum risco, sim, de não ter o efeito desejado. Mas só por estar na sua geladeira, eu acredito que não vai ter mudanças significativas, né, no imunobiológico que ele vai estar tomando, não, tá? Ah, Com entendi. relação. E bom, com relação às mudanças, né, que com relação que eu estava falando, é justamente para essas instâncias, né, como eu referi para a colega. Não se usa nesses locais, não é recomendado o uso de geladeiras, até porque é retirado de forma constante. Chega um, precisa de um apólio, chega outro, precisa de uma tríplice, chega outro, precisa de outra coisa. E aí vai se abrindo a geladeira, né, vai variando, né, ali dentro. E na câmara fria isso não acontece, tá? Não é permitido o uso de refrigerador do tipo frigobar para o armazenamento de imunobiológicos. Então, o que é correto é a câmara fria ou o freezer científico, né? Dependendo do imunobiológico. E aí, a geladeira comum versus a câmara fria, como eu já falei, né? A geladeira, ela oferece alguns contras, né? Como, por exemplo, não pode botar nada na porta, assim que abre, sai o ar frio, entra um tanto de ar quente, então, daqui que ela volta, ela pode ter alguns tipos
de variação, e aí se perde a qualidade de alguns imunobiológicos. Não poderia ou não pode, é onde se usa. Colocar nada na primeira prateleira, porque fica próximo ao congelador, e aí pode congelar o imunobiológico. Na segunda, virais, na terceira, bacterianos, aí tinha todo um processo, né? As que podem receber mais frio em cima, as que menos embaixo. E aí poderia haver algum tipo de confusão e os imunobiológicos perderem um pouco das propriedades ou serem invalidados, né? Então, o recomendado é a câmara fria. E existem alguns equipamentos, por exemplo, na sala de vacina, que é utilizado na cadeia de frio, né, de forma logística. Os equipamentos indicados para o armazenamento dos imunobiológicos são as câmaras refrigeradas, como a gente já viu, e os freezers. Mas aqui eu não trago freezers para você como os científicos. Por quê? Porque os científicos, eles só são usados a nível nacional e estadual ou regional, né? Não a nível municipal, a nível local, né? Não se usa aqueles freezers científicos. Aqui o freezer, a que a gente se refere, o que o assunto se refere, é esse freezer normal mesmo, tá? Por quê? Porque neles vão ser armazenados as bobinas, né? Os Gelox. Né? Gelox é a marca, são bobinas, é o nome desse objeto, né? São bobinas reutilizáveis. Mais conhecidas como Gelox, porque, enfim, ficou conhecido assim. E câmara refrigerada. E aí, na câmara refrigerada, deve ter sempre um aviso especificando que é para ser colocado ali apenas vacinas. Não se coloca ali nenhum outro tipo, como, por exemplo, insulina, por exemplo. Não se coloca na câmara refrigerada nessa em específico. Sempre deixar uma separada apenas para vacinas, para não misturar imunobiológicos, né? E também deve-se deixar exposto na câmara um mapa, né, com, por exemplo, a organização da câmara. Não porque tem um lugar mais frio ou um lugar mais quente lá dentro, né? Um lugar que receba menos ar. Como a gente já viu, o ar ele circula de forma, como é que eu posso dizer? De forma igualitária, né, dentro da câmara. Então, de forma igual dentro de toda a câmara. Então, esse mapa ele serve mais como uma forma de organização de prateleiras. Então, se eu precisar retirar, por exemplo, vou precisar tirar agora a polio, a vacina de polio. Eu vou lá no mapa, olha que prateleira está, abro e já pego na terceira prateleira, por exemplo. Não vou abrir a câmara e ficar procurando aonde está aquela vacina que eu preciso. Então, o Questão mapa de serve... organização. Isso, o mapa serve mais para questão de organização. E o freezer, na sala de vacina, é esse tipo de freezer, e não aquele científico, tá? Porque esse daqui serve apenas para armazenamento dos gelox, né? Das bobinas reutilizáveis. E aí a gente precisa ter alguns cuidados na hora de conservar os imunobiológicos. Por exemplo, aplicar o sistema primeiro a entrar, primeiro a sair, chamado sistema PEPS. Então, se eu tenho já uns imunobiológicos do mês passado, algumas vacinas do mês passado. E aí eu mandei buscar vacinas e as vacinas chegaram já com a validade maior, né? Se chegou agora, com uma validade maior do que a que eu recebi no mês passado. Então, eu vou pegar do mês passado, organizar na frente, né? Na bandejinha de forma que fique na frente e colocar os que chegou agora mais para trás. Justamente porque se eu deixar para usar primeiro o que já chegou, vai ter vacina que vai se vencer mais rápido, porque já estava lá há mais tempo. Então, é utilizar esse sistema PEPS, né? Primeiro a entrar, é o primeiro a sair, justamente para se evitar que se perca imunobiológico por causa da validade. Elaborar o mapa ilustrativo e mantê-lo em local de fácil acesso, justamente para essa questão da organização, né? Coloca lá, na primeira prateleira tem tríplice viral, na segunda tem pólio, na terceira tem BCG. Então, é mais para uma questão de quando for abrir a câmara fria, não ficar lá perdendo tempo com a câmara aberta, né? Já ir pegar justamente o que precisa. Checar e registrar a temperatura diariamente no mapa de registro, no mínimo 2 vezes ao dia.
Posso estar verificando isso a temperatura mais que 2 vezes? Posso. Só não posso verificar menos do que 2 vezes. Então, principalmente ao entrar na sala, ao dar início ao expediente e antes de encerrar o expediente, né? Então, verificar, checar essa temperatura pelo menos 2 vezes ao dia. Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, sem a necessidade de diferenciar a distribuição dos produtos por tipo ou por compartimento. Então, está só dizendo que com a câmara fria não se tem mais a necessidade de, vou botar esse aqui aqui, porque eles podem congelar, esse aqui já não pode, vou botar embaixo. Então, na câmara fria, não se tem a necessidade de diferenciar o local e a distribuição dessas vacinas de acordo com a prateleira, por exemplo, porque na câmara fria o ar ele circula de forma igualitária em todas as prateleiras. Realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, preferencialmente no início da semana, para que o usuário possa monitorar ao longo da semana o funcionamento pleno e adequado do equipamento de refrigeração. Não realizar a limpeza do equipamento na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho. Então, realizar a limpeza desse equipamento, por exemplo, da câmara fria, sempre com estoque de vacinas de imunobiológico reduzido. Porque se tem muita vacina e você resolve do nada limpar, então vai demorar para você tirar, porque tem muita, e vai demorar você para botar e organizar de volta, porque tem muito. Né? Então, essa demora de tirar e de colocar, justamente vai haver a variação da temperatura e o imunobiológico sofrer algum tipo de alteração. Então, sempre que for fazer limpeza da câmara fria, do equipamento da sala de vacina, sempre procurar fazer quando tiver com pouca vacina, quando tiver com estoque reduzido, porque é mais rápido você tirar e colocar de volta. E com relação a fazer limpeza, principalmente no início da semana, porque se depois da limpeza aquele equipamento apresentar algum defeito, não voltar a refrigerar da mesma forma, né? Então, dá tempo, durante a semana, resolver esse problema. Se por algum acaso isso acontecer, for feito, e acontecer essa variação de temperatura, em uma véspera de feriado prolongado, que fica 3, 4, 5 dias, sem ninguém na sala de vacina, ou geralmente no final da jornada de trabalho, ou seja, no final do dia, vai passar ainda o resto do dia, a madrugada, até que a gente volte lá para olhar. Então, se houver alguma variação durante esse tempo, pode acontecer da vacina, do imunobiológico, não ter o mesmo efeito, né? Acabar perdendo as suas características iniciais. Então, sempre realizar a limpeza com estoque reduzido, de preferência no início da semana, e se for fazer no início da semana, sempre ser uma das primeiras coisas a serem feitas, né? Não deixar para o final da jornada de trabalho. E aqui é só um exemplo, né, de como seria esse mapa que a gente coloca na câmara fria como forma de organização, né? Colocar a instituição, o que está sendo armazenado ali, quem é o responsável por aquela informação, qual é a capacidade daquele equipamento, quem é que faz a manutenção. Uma parte importante é o set point, né? Essas câmaras refrigeradas, quando elas atingem 5 graus, que é a temperatura ideal, ela dispara, né? Ela dá um set point, dizendo que ela alcançou a temperatura ideal para os imunobiológicos. E aí vem também a parte de compartimentos, como a gente já havia referido, né? Mas por uma questão de organização. E não porque a prateleira de cima é mais fria e a de baixo não. E sim por uma questão de organização, para quando chegar lá, que precisar de um imunobiológico, já ir diretamente na prateleira em que ele se encontra, né? Na primeira, a vacina de pólio, na segunda, a vacina da tríplice, né? E assim por diante. Só por uma questão de organização. Transporte de imunobiológico da instância regional para a municipal ou da municipal para a local. Como é que faz esse transporte dessas vacinas, desses imunobiológicos? Então, o transporte desses imunobiológicos entre as instâncias, ele só é feito em uma temperatura positiva, entre 2 e 8 graus. Então, só é feito o transporte de uma instância para outra
se a temperatura daqueles imunológicos forem mantidas em uma temperatura positiva entre 2 e 8 graus. São utilizadas caixas térmicas com bobinas reutilizáveis e ambientadas a 0 graus, né? Como é que a gente faz a ambientação dessas bobinas? Lá naquele freezer que a gente viu, que armazena somente elas, quando a gente for retirar, elas vêm com uma capinha de gelo por cima delas. Então, a gente retira elas, coloca num local para que ela derreta essa capinha de gelo fina. E aí, quando essa capinha estiver totalmente derretida, geralmente, quando a capinha derrete, ela já está a 0 grau. Mas, para a gente ter certeza, a gente pega o termômetro de cabo extensor, coloca sobre ela e ele vai dizer, se já tiver a 0 grau, ela já está pronta para colocar dentro da caixa térmica e fazer a ambientação da caixa, tá? A gente continua fazendo o monitoramento contínuo da temperatura no interior das caixas durante todo o processo de transporte da carga. E aí a gente faz esse monitoramento através dos termômetros, né? E aí a gente vai ver mais na frente. Então, como é que a gente faz para ambientar, né, a caixa térmica para transporte, né? Vai ter uma diferença entre transporte e para deixar lá para uso diário. Então, para transportar de uma instância para outra, por exemplo, da instância regional para municipal, ou da instância municipal para local, a caixa térmica deve ser organizada dessa forma, com ambientar as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente, a gente tira uma quantidade X de Geloc, que a gente sabe que vai dar para preencher a caixa, e deixa ela lá ambientando. Como é que a gente ambienta? Deixa ela derretendo aquela capinha fina de gelo e observa se ela já chegou a 0 graus. Geralmente, quando sai aquela capinha, derrete, já está a 0 grau. Mas, para ter uma certeza, a gente pega o termômetro de cabo extensor, que eu vou mostrar para vocês mais na frente, coloca sobre a bobina, e se ela tiver 0 grau, está pronta para botar dentro da caixa. Ambientou a bobina, colocou dentro da caixa, a gente vai dispor essas bobinas no fundo da caixa, nas paredes internas da caixa e cobrindo o imunobiológico. Coloca no fundo da caixa, coloca nas paredes, coloca o imunobiológico dentro e coloca mais uma bobina por cima. Posiciona o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a temperatura até atingir um mínimo de 1 grau positivo. Então, a gente coloca as bobinas no fundo, nas laterais e em cima, e coloca o termômetro de cabo extensor, e fica observando até que a caixa atinja 1 grau positivo. Atingir 1 grau positivo, a gente pode colocar o imunobiológico. Então, ambienta as bobinas, coloca as bobinas no fundo e nas paredes internas e também cobrindo, né, os imunobiológicos. Antes de colocar o imunobiológico lá dentro, coloca o termômetro de cabo extensor e espera até que a caixa alcance 1 grau positivo. Alcançou, coloca o imunobiológico, mais uma vez coloca a bobina por cima. Organizar os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura para que eles não fiquem soltos. Como é que a gente faz isso? A gente faz Alguém levantou a mão, professora. Pois não. Acho que alguém levantou a mão aí. Eu não escutei não, mas se alguém quiser falar. Não, ninguém? Pronto, então, continua, né? Oi. A gente faz a organização desses imunobiológicos na caixa, mas tem uma forma correta e segura de armazenar eles na caixa para transporte, para que eles não fiquem soltos. Qual seria a forma correta? Manter eles na embalagem secundária, né? Por exemplo, a embalagem primária é essa cápsulazinha aqui, né? É a embalagem que entra em contato direto com o imunobiológico, tá? Então, o que entra em contato direto com o imunobiológico é a embalagem primária. A embalagem secundária é a que armazena a primária. E a terciária, como por consequência, é a que armazena as terciárias, né? E aí, quando a gente vai colocar dentro da caixa térmica, a gente coloca eles na embalagem secundária, porque fica mais seguro, né? Se a gente fosse colocar eles em caixas terciárias, ocuparia muito espaço.
Então, a gente mantém na embalagem secundária e coloca dentro da caixa térmica. Um ponto importante é que no transporte de vacinas de imunobiológicos para administrar-se em humanos, a gente não pode acondicionar nem com gelo em barra, nem com gelo em escama, apenas em gelox, tá? Apenas nessas bobinas reutilizáveis, e não utilizando gelo em escama ou gelo em barra, tá? Isso para fazer o transporte de uma instância para outra, certo? De uma instância para outra. Então, de forma correta, a gente deve fazer esse transporte nas caixas térmicas, nas embalagens secundárias, para que as embalagens primárias elas não fiquem soltas. E aí, tem um ponto importante, que não é permitido o acondicionamento de doses aspiradas de frascos multidoses em seringas. Então, não se faz o transporte desses imunobiológicos, dessas vacinas, em seringas, tá? Então, não é permitido você aspirar. Mesmo assim, eu vou já deixar tudo aspirado, por exemplo, da instância municipal para local. Já vou deixar tudo aspirado porque é mais rápido. Então, não se faz isso, tá? Então, o transporte é feito nas embalagens secundárias e não é permitido o acondicionamento de doses em seringas, deixá-las aspiradas já, retiradas dos frascos multidose e deixar elas em seringas. Isso não é permitido. Eles devem ser acondicionados nos frascos e os frascos dentro das caixinhas, né, que é a questão secundária. Esqueci até o nome agora. Embalagem secundária, tá? Deve-se fazer o transporte nas embalagens secundárias. Lacrar as caixas com fita adesiva e identificá-las externamente como produto termolábil, né? Indicando a temperatura adequada de conservação. Então, ambientei as bobinas, coloquei as bobinas no fundo e ao redor, né, nas paredes da caixa, verifiquei que a temperatura dentro da caixa está a 1 grau positivo, coloco os imunobiológicos nas suas embalagens secundárias, terminei, coloco mais um geloque por cima e lavo a caixa com a fita adesiva, justamente para que a temperatura lá dentro se mantenha a 1 grau positivo. E, além disso, a gente coloca também uma identificação como produto termolábil, né? É feito também um monitoramento dessa temperatura durante o transporte. E aí a gente faz... Aqui é o modo de se organizar as caixas térmicas para o transporte. É tudo aquilo que a gente já leu, só que em imagens, né? Coloca as bobinas, né, depois de ambientadas, claro, a 0 graus, coloca elas no fundo da caixa, nas laterais da caixa, nas paredes da caixa, e depois que tiver 1 grau positivo, coloca o imunobiológico, coloca mais uma bobina, né, e lacra a caixa com a fita. E aqui os termômetros que são utilizados, o de cabo extensor e o a laser. O de cabo extensor não é aconselhado para transporte, né? Até porque não vai deixar a caixa vedada com esse fio entre a tampa da caixa e a caixa. Então, o termômetro de cabo extensor, ele é utilizado para saber se já está a 0 grau a bobina, para saber se a caixa está ambientada a 1 grau positivo. E o termômetro a laser é utilizado e recomendado justamente para o transporte, porque aí não precisa estar abrindo a caixa para verificar, não tem brecha também, né, na hora de fazer a verificação da temperatura da caixa. E aí existe outra organização diferente para caixas térmicas em uso diário, né? A gente viu para uso de transporte entre uma instância e outra, e aqui a gente tem a organização das caixas térmicas para uso diário, na própria sala de vacina, justamente para não precisar estar sempre abrindo a câmara para retirar esse imunobiológico. Então, é montada uma caixa, a caixa para o uso daquele dia de vacinação. Então, recomenda-se o uso da caixa térmica de poliuretano e não mais de isopor, com a capacidade mínima de 12 litros. Então, qual é a capacidade mínima de litros que uma caixa térmica para uso diário deve ter? No mínimo, 12 litros, tá?
As bobinas reutilizáveis, como a gente já viu, elas devem ser ambientadas também a 0 graus, só que aí elas só vão ser colocadas nas laterais internas da caixa, e não no fundo. Tá? Então, a gente coloca para uso diário, nas caixas térmicas, a gente coloca apenas nas laterais da caixa, e não no fundo, nem em cima, apenas nas laterais. Posiciona o sensor do termômetro no centro da caixa e monitora a temperatura até atingir um mínimo de 1 grau positivo. Então, aqui no uso diário, já pode ser utilizado o termômetro de cabo extensor, tá? Para fazer o monitoramento dessa temperatura na caixa. Então, da mesma forma, como a gente já viu, coloca as bobinas, né, a 0 grau, posiciona apenas nas laterais, posiciona o sensor dentro da caixa, quando tiver 1 grau positivo, pode-se colocar, armazenar ali os imunobiológicos que vão ser utilizados no dia. Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário, quando a temperatura máxima atingir 7 graus positivos, tá? Então, é imprescindível o monitoramento contínuo da temperatura. Então, não vou esperar chegar a 8 graus para poder trocar as bobinas. A gente não sabe que a temperatura precisa ser mantida entre 2 e 8 graus. Então, chegou a 7 graus, né, já vim observando, chegou a 7, automaticamente a gente já precisa trocar essas bobinas. Porque senão, quando a gente for trocar, a temperatura vai passar de 8 graus e aí já pode ter algum tipo de alteração na composição da vacina, do imunobiológico. Então, chegou a 7 graus, já é importante estar fazendo a troca do Gelox, tá? Antes que a temperatura aumente mais do que o permitido, já que é entre 2 e 8 graus. E aí a gente encerra, né, a nossa terceira aula,